Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Aí, chegamos aqui para mais um Super Bate-Papo. Aí, estamos nós com esse Super Bate-Papo que, como sempre, dividiremos com todo mundo aí com muito prazer. Esse prazer que a gente tem de dividir a boa conversa, aquela conversa que Alejandro Robino, poeta argentino, recomenda em seu poema Instruções para Resistir ao Mau Tempo. Diz ele: em primeiro lugar, não se desespere. E em caso de desastre, não siga as regras que o furacão vai querer lhe impor. Refugie-se em casa e feche as venezianas quando todos estiverem seguros. Compartilhe o mate e o bate-papo com seus companheiros. É isso que nós vamos fazer aqui, compartilhar o bate-papo com bons companheiros e um bate-papo, um super bate-papo de responsa hoje, porque nós vamos falar sobre 60 anos de golpe militar. Hã? É para homenagear os tiozinhos que têm saudade do golpe. Da Revolução? Da Revolução. Nós vamos falar. 60 anos do golpe militar. Esse movimento antidemocrático e antipatriótico que estrangulou a liberdade do povo brasileiro por mais de 20 anos, torturando e matando aí o que de melhor tínhamos na nossa intelectualidade, na nossa classe artística. Foi o que o legado desse pessoal aí, né? Bom, para falar aí sobre este momento, temos aqui a Natália, doutora Natália, que é interessante não só por ser mulher, né? Se estará aqui com nós, não só por ser uma mulher negra, mas também porque está aqui no meio de nós, esses caras filhos do golpe, né? A Natália vai trazer uma visão de uma geração que é uma geração da tal democracia, né, Natália? Você vai poder trazer essa visão mais distanciada, que é importante para nós também, além das outras facetas que você agrega aqui nessa nossa conversa. E o Benezão, da massa todo mundo já conhece, professor de História, para quem eu digo o seguinte, Benê, antes de mais nada, antes de você começar falando um pouco do histórico, né? Vou pedir para a Natália falar um pouquinho, para ela dar um oi para quem está nos assistindo aqui. Olá, então, a gente vai... Hoje, né, vamos falar um pouquinho do golpe de 64, e eu vou falar numa perspectiva muito realmente histórica, né? Porque eu já nasci já no Estado Democrático, pelo menos em teoria, nós estamos nele, né? E apesar de tentativas recentes de revogá-lo, permanecemos. Então, eu acho que esse estudo e essa conversa é super importante exatamente para que a gente não recaia nesses absurdos que a gente tem visto nesses últimos tempos de idealizar a ditadura militar e também eventuais tentativas de golpe, como a Polícia Federal está nos mostrando que passamos, né? Isso é importante. Vai falar também um pouco dos efeitos da anistia, né? Que no final foi um legado deixado aí por nós, para a sua geração, né? Uma anistia. Exato. Agora, Benê... De certa forma, bastante prejudicial também, né? Mas a gente fala lá para frente. Exatamente. Olha, Benê, vamos fazer um pequeno histórico desse momento. E, afinal, quem foi que deu o golpe?
Quem foi que deu o golpe foram, obviamente, os militares, né? Os militares ficam bravos quando a gente fala isso, mas eles foram, na verdade, leões de chácara da elite brasileira. Eles foram leões de chácara dos banqueiros, eles foram leões de chácara dos latifundiários, eles foram leões de chácara de todos aqueles que sempre no Brasil se opuseram a qualquer mudança substantiva da sociedade, né? Muito bem. Em 1964, nós tínhamos uma situação no Brasil, o pessoal fala de polarização, como se a polarização fosse uma coisa que surgiu agora. Havia uma polarização política no Brasil em 1964. Havia uma parte da população que defendia reformas chamadas reformas de base. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Seriam reformas, uma estrutura econômica mais nacionalista, uma intervenção maior do Estado na economia, reforma agrária, reforma educacional, uma série de reformas importantes para a sociedade brasileira, né? E havia os setores que eram contra. Por quê? Porque eles eram os setores que se beneficiavam com o estado de coisas que existiam. E aí foi criado o mito de que havia uma ameaça comunista ao Brasil, né? O golpe militar de 1964, que derruba o governo constitucional do presidente João Goulart era o presidente, aliás, João Goulart já teve dificuldade de assumir o governo, porque em 1960 o lunático Jânio Quadros foi eleito presidente da República. E depois de 7 meses de governo, ele renunciou, né? Segundo ele, porque forças terríveis tramavam contra ele. Forças ocultas. Não, a palavra dele é forças terríveis. Forças ocultas terríveis. Virou um anedotário. Virou um jargão, né? Jargão. E aí, para você ter uma ideia como os militares já estavam mal intencionados, houve um manifesto militar que o João Goulart era o vice-presidente. Então, constitucionalmente, era o cara que devia ter assumido. Não devia ter nenhuma discussão sobre isso. O presidente renuncia, o vice assume. Seria isso em qualquer país civilizado. Os militares lançam um manifesto, os 3 ministros militares lançam um manifesto contra a posse do vice-presidente, alegando que era um cara que ia instaurar no Brasil uma república sindicalista. Essa expressão era muito usada em 64, ninguém explicava exatamente o que era, né? Era um cara que dizia-se do João Goulart, ou ele era um esquerdista, ou ele estava muito próximo a forças de esquerda, enfim. Havia uma tentativa, portanto, de golpe. Esse golpe não se consolidou, porque houve uma reação popular, inclusive liderada pelo Rio Grande do Sul pelo Leonel Brizola, que era governador. Aliás, é interessante destacar que, nesse momento, o João Goulart ele estava na China, né, Benê? Exatamente. E aí ele teve que voltar de navio para ver se voltou. Resolvia as coisas. Mas ele também voltou bem devagar, né? Voltou de navio. O João Goulart, eu sei que ele tem os seus seguidores, ele tem também os seus detratores. Assim, nada justifica a tentativa de impedi-lo de governar. Mas o João Goulart era um cara moderado. Ele era um cara, assim, para ser gentil, você podia dizer que ele era moderado. Se você fosse um pouco curioso, você podia dizer que ele era um presidente fraco, né? Há um momento, inclusive, que ele podia ter apelado para ir continuar no poder. Ele desistiu, mas enfim. E aí o João Goulart assume, mas na verdade é limitado, porque o João Goulart assume a presidência, mas foi criado, que já é um golpe, foi criado da noite para o dia um sistema parlamentarista de governo, para impedir que o João Goulart governasse.
E quem era o primeiro-ministro nesse parlamentarismo? Uma curiosidade. Não, teve três, né? Teve o Tancredo Lopes, teve o Brochado da Rocha. Brochado, isso. A piada pronta, né? Não era Lima, foram os primeiros ministros. Então, na verdade, essa reforma parlamentarista que foi feita, o presidente nomeava o primeiro-ministro, né? Mas o primeiro-ministro tinha que ser referendado pelo parlamento. Na verdade, era para tirar os poderes presidenciais, constitucionais, eu insisto, que o João Goulart possuía, né? E foi marcado um plebiscito para 1965, ou seja, após o governo de João Goulart. E esse plebiscito ia decidir se o povo queria parlamentarismo ou presidencialismo. O Goulart, ele tem uma situação muito curiosa. Ele, no início do governo dele, ele foi bastante moderado. Ele tentou, de todas as formas, mostrar para a elite, para a classe dominante, para os militares, que ele não era essa ameaça esquerdista. Não adiantou nada. E aí, a partir da metade do mandato, ele pegou e começou a se apoiar nos movimentos de massa. Aí ele fez parte da política, isso. Ele chegava para os caras e falava, olha, eu quero fazer as reformas, mas com essa estrutura parlamentarista eu não consigo, que é verdade. O plebiscito, que era para ser em 1965, foi antecipado para 1963, janeiro de 1963. E aí tem um detalhe. Ninguém queria o parlamentarismo, porque havia pessoas, tanto que apoiavam o Jango, como se opunham ao Jango, a oposição de direita ao João Goulart, que também tinha pessoas que queriam ser candidato a presidente. O JK queria voltar à presidência. Lacerda, que é o expoente maior da direita golpista brasileira, ele queria ser candidato a presidente. O Brizola queria ser candidato a presidente, que era um apoiador do Jango, seu cunhado, inclusive, né? Então, nenhuma das pessoas queria o parlamentarismo. Tanto que, mesmo os opositores do João Goulart, Jango, como ele era conhecido, eles não fizeram nada para que o parlamentarismo... Passasse o parlamentarismo. E aí o presidencialismo volta. E aí, claramente, uma parcela considerável da classe dominante no Brasil começa a articular o golpe de Estado. Inclusive, na época, muita gente não percebeu esse nexo. Foi criado com dinheiro de banqueiros, latifundiários, industriais e até dinheiro dos Estados Unidos, dinheiro da CIA, né? Um complexo chamado IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era para reunir, o grande mentor disso aí era um homem chamado Golbery Couto Silva, a grande inteligência por trás do golpe militar de 64, militar. E aí os caras começam uma articulação na sociedade realmente para dar o golpe. E não tem dúvida que o golpe foi bem planejado. Porque não foi essas quarteladas comuns que tem aqui na América Latina. Aparece meia dúzia de militar, faz um pronunciamento. Não, até porque o Brasil é um país bem maior do que isso, né? Um país mais complexo do que isso. E aí o que houve foi, na verdade, uma articulação para envolver a sociedade, né? No dia 13 de março de 1964, é realizado um grande comício no Rio de Janeiro, na Estação Central do Brasil, que era um comício em favor das reformas de base. Foram artistas, o próprio Jango esteve presente nesse comício, né? E aí, 6 dias depois, vem a resposta da direita, que é a Marcha com Deus e a Família pela Liberdade, que foi em São Paulo. Foi articulado pela Igreja Católica, por vários setores, e por trás disso está a inteligência do grupo IPES e IBAD. Enquanto os militares se preparavam para pôr fim à mazorca entronizada, o povo tomava a iniciativa de reafirmar a sua convicção democrática e o seu amor à ordem. Em São Paulo, quase sem preparativo algum e sem custar dinheiro, espontânea e pura a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reunia centenas de milhares de pessoas de todas as classes. Eu tinha um professor que ele dizia que ele trabalhava na região onde passa a Marcha com Deus e a Família, né? Com cartazes como comunismo, reforma sim, comunismo não, verde e amarelo sem foice nem martelo. Isso não soa meio familiar, né? Pois é.
meio familiar. Imagina, né? Imagina. Sei, parece que eu já vi esse filme em algum lugar, né? Aquela ideia. E aí esse cara brinca, ele fala assim, detalhe, as pessoas não usavam camisa da seleção brasileira na época, né? E ele falou assim que ele nunca viu tanta gente bem vestida na vida dele. Ele nunca viu um desfile tão grande de pessoas tão bem vestidas, né? E as senhoras da alta sociedade eram as empregadas domésticas que levavam os cartazes, entendeu? Não devemos esquecer, você falou senhoras, né? Nós temos o nosso grande movimento aqui na Zona Norte, que é as senhoras de Santana, né? As senhoras de Santana surgiu à frente aí dessa marcha. Não, mas surgiu nos anos 70. As senhoras de Santana é um movimento que surgiu para que a Marta Suplicy, no programa TV Mulher, parasse de falar de sexo, porque todo mundo sabe que falar de sexo é coisa de comunista, né? É coisa de comunista e tal. Então, na verdade, muita gente trouxa, inclusive, participou de gaiato dessa manifestação, porque essa manifestação foi para mostrar, para dar visibilidade aos golpistas e dizer que eles tinham apoio da sociedade. Entendeu? E, na verdade, tinham, vamos falar claro, porque também a gente não pode ser ingênuo de achar que todas as pessoas... A sociedade brasileira estava realmente dividida. E aí foi... Mas também tem uma coisa que foi feita que não é novidade, né? Que também a gente tem um paralelo, que é a ideia do seguinte, a mídia estava por trás, fazendo também a sua parte, né? Isso é muito importante, que você falou também. Eu fico muito irritado quando eu vejo a Rede Globo fazer lá qualquer novela, noticiário, não sei o quê, falar os anos da ditadura, os anos de golpe. Toda a grande imprensa, toda, sem exceção, apoiou o golpe militar de 64. Toda ela, né? O Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. A Folha foi mais longe ainda. A Folha, que hoje brinca de ser um jornal progressista, né? Que ninguém acredita, é óbvio. A Folha de São Paulo, o Grupo Folhas, na década de 1960, chegou a dar veículos para repressão, para transportar prisioneiros, tá? Então, o Grupo Folhas tinha um jornal chamado Folha da Tarde. A Folha da Tarde, os caras matavam pessoas nos órgãos da repressão, e a Folha da Tarde publicava uma manchete assim: fascínora morre em tiroteio com a polícia, ou com o exército, sei lá. Entendeu? Então, essa imprensa tem as mãos sujas de sangue, né? O Inominável, o nosso grande ex-presidente, uma das poucas verdades que ele falou... Futuro detento? O futuro detento? O futuro detento? Uma das poucas verdades que ele falou, quando ele foi na Rede Globo, e aí o William Bonner ficou com cara de pastel, que ele fala que, na verdade, a imprensa apoia o golpe. O golpe não foi... Porque é muito fácil hoje. Os militares são um bando de safado. Eu vi a Miriam Leitão uma vez, falando do golpe, criticando, claro, falando, não, os militares isso, os militares aquilo, a sociedade ficou refém dos militares. Assim, é muito fácil também você culpar. Eu não estou absolvendo os militares, por favor, né? Mas fica muito fácil você eleger exclusivamente os militares, como se amplos setores da sociedade civil não tivessem colaborado com o golpe. O mais irônico é que muitas das senhoras e senhores que participaram da Marcha com Deus, né? Filhos, netos, sobrinhos dessa gente, depois acabou indo para o pau de arara, acabou morto, entendeu? Porque o Eduardo Suplicy, ele conta uma coisa muito curiosa, que ele era estudante na época, ele voltava de uma reunião onde as pessoas estavam lá defendendo o governo, defendendo as reformas de base, e o pai dele voltou de uma reunião onde estava se articulando o golpe. Entendeu? Ou seja, até famílias foram divididas nesse processo, né? Agora, para terminar essa parte aqui, né? A desculpa, o pretexto, na verdade, do golpe, é importante, gente, a gente pensar o seguinte: o golpe de Estado no Brasil em 1964, ele não foi um fato isolado no mundo. Existe todo um processo da Guerra Fria, dos Estados Unidos apoiarem governos e ditaduras de direita que combatessem a suposta ameaça comunista. Por suposta ameaça comunista, entenda-se qualquer governo que tivesse uma política econômica que incomodasse os Estados Unidos. Qualquer governo... Porque, assim, é uma estupidez gigantesca. Alguns falam de sacanagem, outros são realmente estúpidos. Dizer que o governo João Goulart fazia o Brasil caminhar para o comunismo. O João Goulart, ele era
um líder populista, um cara realmente que tinha muita expressão popular, mas ele era um latifundiário, entendeu? Ele era um latifundiário, ele era um burguês reformista, o João Goulart, né? Ele era um burguês que acreditava nas reformas. Portanto, o próprio Partido Comunista, que era a maior força da esquerda brasileira na época, o próprio Partido Comunista não tinha uma política revolucionária. As pessoas têm que estudar um pouco, vai lá, lê os documentos do Partido Comunista. O Partido Comunista defendia que o Brasil, naquele estágio que estava, ele tinha que passar por uma revolução nacional burguesa. Em nenhum documento do Partido Comunista se falava de estabelecer um governo socialista comunista no Brasil. Essa ameaça comunista, ela é uma invenção dos militares e dos setores empresariais para justificar o golpe, né? E pessoas que depois acabaram se destacando aí como opositores do regime, como Ulisses Guimarães, como Juscelino Kubitschek, essas pessoas têm no seu currículo o apoio ao golpe militar. Entendeu? Só que todo mundo achava que os militares iam tomar o poder, iam ficar um pouquinho, iam acabar com a subversão comunista e iam devolver o poder aos civis. Aí que eles se ferraram. Porque dessa vez... Jurista famosíssimo e o senador também de Alagoas, como é que era o nome dele? Como senador de Alagoas? São dois. O Teotônio Vilela. São dois que são tidos. O Teotônio Vilela é curioso, né? É um dos casos, porque todo mundo fala, a pessoa comenta muito, né? Aquele negócio do cara que na juventude era de esquerda e depois vira um Demetrio Magnoli, quer dizer, vira um reacionário, né? O Teotônio é o contrário, né? O Teotônio era da UDN, partido que apoiou o golpe, um usineiro, né? De uma família super tradicional, é o cara que apoiou o golpe, foi da Arena e tal, e ele vai mudando ao longo do regime militar. Tanto que a última entrevista do Teotônio é quase um chamado à luta armada. A última entrevista que ele deu, eu acho que, não sei se ele estava velho, saco cheio, sei lá, ele falou assim, olha, se eu fosse jovem, eu não sei se eu não ia pegar em arma, sabe? É uma coisa muito absurda. Né? Isso também tem... É o cara que, quando teve as greves do ABC, o cara que foi lá defender o Lula. Entendeu? Então tem essa coisa do cara... E até um ponto importante, né? Essa questão dos juristas e eventual apoio ao regime militar, é que a OAB realmente só rompe com o regime militar depois do AI-5, né? Porque até então a atuação da OAB em relação ao regime foi de ficar em silêncio. Silêncio, né? Tudo bem, havia juristas que se manifestaram. Evidente, mas a OAB como instituição e como instituição determinada pela própria Constituição, que tem um papel de defender a democracia, ela não fez, né? Verdade. Só para lembrar que o jurista que eu tinha esquecido o nome é o Sobral Pinto. Sobral Pinto. Não, mas o Sobral Pinto, que eu me lembro, ele não chegou a apoiar o golpe. O Sobral Pinto era um cara de direita. Não, ele era um conservador. Não, acho o Sobral Pinto era um homem conservador, mas ele era aquele conservador constitucionalista. Entendeu? Né? Uhum. No Estado Novo, por exemplo, o Sobral Pinto defendeu prisioneiros políticos comunistas. E ele sempre se diz anticomunista. Ele sempre se declarou anticomunista. Mas ele falava o seguinte, ele era contra o comunismo, mas ele dizia que os comunistas tinham direitos constitucionais como qualquer pessoa, como qualquer cidadão. Uhum. Né? Que é uma postura, perto do que a gente vê hoje aí dessa direita, nossa senhora, é uma postura para lá de progressista, né? O que a gente absurda, né? Pelo amor de Deus, não dá nem para comparar. Exatamente. Agora, teve casos, a figura do JK, Juscelino Kubitschek, presidente da República, que sai da presidência com grandes graus de popularidade, o JK manchou a vida dele apoiando o golpe. Só que depois ele mesmo se ferrou. Porque os militares, primeiro eles perseguiram as pessoas óbvias, o presidente João Goulart, Leonel Brizola, aqueles que, o líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, mas depois eles se voltaram contra os outros políticos que os apoiaram. É gozado que os militares saíram perseguindo os inimigos e depois os amigos também. Por quê? E aí os militares tinham um projeto. Aliás, eu acho que no começo o projeto não está muito claro. Mas eles começam a perseguir todos aqueles setores civis
que podiam fazer sombra ao regime militar. O próprio Lacerda, ouvintes, pesquise sobre o Carlos Lacerda. Lacerda é a maior expressão do golpismo, do golpismo anticomunista na década de 40 e 50. Né? Apoiou o golpe militar de 64 e foi preso depois. Ele também foi preso. Né? E aí, no final, o Lacerda termina os seus dias fazendo oposição à ditadura. Sabe? Agora, eu repito, a ditadura brasileira, aqui na América do Sul, gente, ela foi o início de um projeto que foi, em 12 anos, a democracia desapareceu do Cone Sul. Teve o golpe de 64 no Brasil, isso eu nem estou falando América Central, Caribe, Brasilzão, América do Sul e Brasilzão velho de guerra. 64 teve o golpe no Brasil, 67 tem o golpe na Bolívia, que derruba o presidente populista Torres. Em 71, começa a militarização do Uruguai, pelo presidente Juan María Bordaberry. Em 73, o violentíssimo golpe de Estado do Chile, que leva o Pinochet ao poder, que teve apoio, suporte do Brasil. O Brasil deu apoio, deu todo o suporte ao golpe. Em 76, o golpe da Argentina. Entendeu? Em 12 anos, a democracia, mesmo essa versão que a gente sabe na América do Sul, que é uma versão meio complicada da democracia, a democracia desapareceu. Né? E aí nós ficamos anos aí com anos de chumbo e tal. Né? Aí depois nós vamos ter governos como Jimmy Carter nos Estados Unidos, que hipocritamente vão defender direitos humanos, blá, 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 mas os caras criaram um caldo de cultura, né, responsável pelo golpe. Agora, para terminar, prometo que termina essa parte. Eu não gosto de uma análise que algumas pessoas fazem, Brizola mesmo fazia essa análise, que o golpe de 64 no Brasil foi tramado em Washington. Entendeu? Que o golpe de 64 foi os Estados Unidos. Gente, essa coisa... Claro que o imperialismo tem culpa de um monte de coisa. Mas também a gente precisa tomar cuidado com essa história de achar que tudo é culpa do imperialismo. Como se as pessoas da classe dominante aqui no Brasil não tivessem uma responsabilidade nisso. O golpe de 64, pesquisem aí nos vários livros, ele foi brasileiro. Entendeu? Claro, houve apoio dos Estados Unidos, é óbvio. O movimento das tropas mineiras não gerou reações apenas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos, o governo iniciou a Operação Brother Sun, o deslocamento da Marinha Americana do Caribe para o litoral brasileiro. Os golpistas tinham o apoio militar e financeiro dos norte-americanos, informação negada na época e só confirmada após o fim da ditadura, em documentos e gravações liberadas pela Casa Branca. A frota não chegaria a tempo do golpe, mas serviria para intimidar a resistência. A conversa de Lyndon Johnson com assessores traz outra revelação. O presidente americano sabia que o impeachment do colega brasileiro estava sendo articulado no Congresso. In the meantime, they have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart. A embaixada americana apoiou. Evidente. Tirar um governo nacionalista e colocar um governo subserviente aos Estados Unidos, evidente que interessava aos Estados Unidos. Mas não é verdade que o golpe foi projetado em Washington e aqui a gente foi só marionete. Né? É isso que eu quero falar. Bom, legal. Isso é importante também colocar, porque, de certa forma, também existe no golpe atual um direcionamento de que os Estados Unidos também... O golpe não aconteceu realmente porque os Estados Unidos não apoiou. Isso é uma coisa que depois a gente vai discutindo um pouco nesse programa aqui. E aí, Natália, você traz aí uma visão, como a sua geração viu aí historicamente o golpe. E como é que vocês conseguem lidar aí com as viúvas da ditadura? Aliás, é interessante na sua geração que tem gente que não é viúva da ditadura, mas age como se fosse, né? Como se tivesse vivido naquela época e aquela época tivesse sido realmente melhor naquele tempo. Aí quando você vai olhar a idade da pessoa... Como você ter segurança, né? Não, nem isso, né? É que nem um cara que a gente bem conheceu, o cara falou, porra, pra nós, né? Falou, quando o Kennedy morreu, chorei pra caramba. Ele tinha 3 anos quando o Kennedy morreu. De verdade, não estava mentindo. Ele talvez tenha chorado, mas
porque queria mamadeira, sei lá. Eu sei exatamente quando que ele morreu, porque ele morreu em 22 de novembro, que é meu aniversário, e o cara tinha a mesma idade que eu falava, ó, porra. Então, hoje em dia tem muita viúva desse tipo aí, do cara que era viúva do Kennedy, ou não é? Era viúva sem ser viúva, né? Sim. E aí eu acho que assim, né? Quando a gente tem uma questão histórica que você não viveu, você não passou, você recebe muitas informações que, vamos dizer assim, tortas, né? Então, muitas dessas pessoas que têm essa impressão, das pessoas da minha idade, mais novas, que têm essa impressão positiva da ditadura, é muito por causa das coisas que houve em casa, né? Houve dos pais, dos avós. Então, comentários do tipo, na época da ditadura existia segurança e agora não existe. Na época da ditadura não tinha tal coisa. E, na verdade, a gente sabe, né, que não é isso. Na época da ditadura você não tinha informação, você não tinha acesso à informação. Então, os jornais eram impedidos de falar coisas, a televisão não fazia muita questão de mostrar algumas coisas. Então, eu acho que é curioso essa visão de que, naquela época, tudo era muito bom. E aí eu gostaria até de retomar essa questão da lei da anistia, que eu acho que isso é um ponto bastante relevante. Porque quando a forma que foi feita a anistia no Brasil, você isentar esses militares, esses governantes, os torturadores, dos atos que eles praticaram, você gera uma sensação de impunidade. Você gera uma impunidade, né? E quando você gera essa impunidade, você apaga, de certa forma, esses atos da história. Então, eu acho que... um pouco, Natália, porque muita gente não sabe da história da lei da anistia, né? Sim. Podia contextualizar um pouquinho, por favor. Então, na parte de contextualização, né? Quando a gente chega nos anos finais da ditadura, que já existem movimentos populares fortes, realmente, tentando retomar a democracia, é feito, né, um acordo, se eu posso chamar assim, e existe essa anistia a diversos atos praticados durante a ditadura, que teoricamente seria uma anistia para os dois lados. Só que quando você fala de dois lados, é um tanto quanto desproporcional. Porque, de um lado, você tem pessoas que estavam lutando pela democracia, e do outro, você tem todo o poderio do Estado, que controlava o exército, controlava polícias, controlava a mídia, e você isenta a todos da mesma forma por atos que você está falando que eles são iguais, que eles não são. Então, a lei da anistia no Brasil basicamente fez isso. Você não impedir a punição de pessoas envolvidas em atos que aconteceram durante o período militar, do regime militar. Então, e aí retomando, né? Eu acho que quando você cria esse tipo de lei, você, de certa forma, apaga os acontecimentos. Então, para muita gente, é muito fácil você dizer que a ditadura militar no Brasil foi uma ditadura não tão ela foi branda. Ela não matou tantas pessoas, ou ela não torturou tantas pessoas, porque esses responsáveis nunca foram punidos. E aí, nesse aspecto, eu acho que para a minha geração foi bastante importante também a questão das comissões da verdade. Porque eu acho que as comissões da verdade tiveram um impacto na minha geração, que até então era algo muito distante a questão da ditadura, que você via apenas tratadas em livros de história, ou seu professor de história falando, e de repente você vê uma discussão ativa sobre os atos praticados pela ditadura.
você vê pessoas que foram assassinadas e os corpos nunca tinham sido recuperados, esses corpos sendo recuperados em valas comuns. Então, eu acho que isso teve um aspecto importante de impacto para a minha geração, que talvez as gerações que viveram não precisaria. Mas para a minha geração eu entendo que foi bastante importante. E eu acho também, né, que essas viúvas da ditadura da minha idade, na verdade, são um bando de gente que não gostam de democracia, principalmente não gostam de atos de governos Lula, Dilma, que criaram formas de acesso à população de baixa renda a lugares que essas pessoas entendiam que só elas tinham direito. Então, eu acho que essas saudades daquilo que eles não viveram vem nesse sentido, de que, tipo, na época da ditadura, eu não teria que estar lidando com esses pobres, com esses pretos. Então, eu acho que isso é também bastante importante quando a gente vê essas pessoas que falam tão bem assim da ditadura, né? Que nem viveram isso. Mas eu acho mais triste ainda as pessoas que viveram a ditadura, sabem o que foi aquilo, olhar de forma saudosa e falar, mas eu nunca tive problema com a ditadura. E aí a minha pergunta sempre para essas pessoas falar, mas e por que você teria? Você lutou pela democracia? O que você fez para... Por que realmente você teria se você era simplesmente passivo a tudo isso que estava ocorrendo, né? Você sabe que, nesse caso, por exemplo, eu tenho um bom exemplo, que eu estava conversando com um cara ex-sargento da PM, né? E ele com aquele orgulho que ele só tinha feito o primário, até o primário, entendeu? E tinha a casa dele, sabe classe média, né? Tinha a casa dele e tudo mais, criou os filhos, só tinha os primários, né? Nunca tive problema com a ditadura. Ex-sargento da polícia militar, eu acho que não era para ter problema, né? Certo? Provavelmente ele deu problema para muita gente. Ele pode... O Douglas, aqueles quadros que infelizmente existe até hoje, né? Vamos falar sério. Mas, exato. Que a gente tomava, meu amigo Douglas aqui, que a gente vivia tomando dia sim, dia também na periferia, né? Que o bairro que a gente morava hoje não é nem tão periférico assim, mas era na época, né? E a gente tomava em quadro. E nessa época, assim, isso, vamos falar a verdade, infelizmente até hoje, que é essa coisa da violência policial contra negros e pobres é um marco, uma marca da ditadura que, infelizmente, os governos democráticos não acabaram. E, inclusive, é uma crítica que eu faço, inclusive a governos supostamente de esquerda, né? Progressistas, que não combatem essa violência policial, que são fracos porque têm medo, né? Mas naquela época a gente ia reclamar para quem? Para o bispo, né? E os caras sabiam disso, né? Então eles podiam abusar à vontade. Mas aí que tá, quer dizer, você pega um cara, ele fez só até o primário, ele estava lá se vangloriando, só porque ele fez até o primário, e aí depois ele passa a dizer que a educação na ditadura era uma maravilha. Você já deve ter ouvido isso também, né, Natália? E a pessoa que fala isso geralmente fez até o 4º ano, né? Foi o que eu falei para ele. Eu falei, como é que você pode falar? Quem pode falar sobre ditadura, sobre educação? Fui eu que estudei até a faculdade na ditadura, né? Você não sabe o que era educação, não faz nem ideia, né? E uma coisa que as pessoas de hoje em dia, por isso que eu estava aqui chamando essa atenção, viu, Natália? É que nem sonham. As pessoas acham que nem sonham, como acontecia com nós, né, Benê? A gente indo para a escola e os nossos amigos na rua. Você está entendendo? Você está indo na escola e os seus amigos da mesma idade que você, eles estão na rua. Eles estão na rua porque não tem... Ou foram obrigados a parar de estudar para trabalhar, com 12 anos. Exato. Então, e também porque não tem escola para todo mundo, sabe? Isso é impensável para a geração atual, né? É impensável que
por que não está escola? Ah, porque o cara não passou no vestibulinho. Exatamente. No exame de admissão da quinta série. No exame de admissão, ele não passou. Entendeu? Isso é impensável, né? Hoje, você consegue compreender isso, por exemplo, por que o cara não fez a faculdade, né? Exato. Certo? Mas você pensar por que o cara não fez o primário, isso é impensável. Né? Era uma coisa que eu queria citar, que as viúvas atuais não têm noção. Tem vários mitos sobre a ditadura, né? Principalmente, as viúvas escolhem da ditadura o que ela queria. O Douglas, é a mesma coisa. Você entra numa página do Facebook de músicas antigas. Às vezes tem cada música lá, brega, tudo, o cara, nossa, antigamente é que tinha músicas boas. Não é que a música era boa. Você não tem saudade da música, você tem saudade de ter 15 anos. Exato. O cara tem saudade de ter 15 anos, ter 20 anos. Né? Uhum. O problema da ditadura, o cara lembra o que ele queria. Né? Uma vez eu estava lá no nosso bairro e um cara falando, aqui, você lembra na nossa época, tinha campo de futebol para todo lado aí, né? Nossa, a gente se divertia. Eu falei, pois é. Mas eu lembro também de uma outra coisa que tinha na nossa época, que faltava água toda semana. Faltava luz. Isso. A gente tinha que buscar água com balde. Né? Quando eu era muito pequeno, eu lembro da minha mãe ir lavar roupa lá no rio, lá, que é onde passa hoje a Engenheiro Caetano Álvares. A minha mãe ia com lata, com a bacia, né, cheia de roupa, lavar lá naquele rio. É isso. E isso é bons tempos esses da ditadura. Bons tempos. Aí você vai ver. A avó sempre comenta também como não tinha asfalto, né? Porque a minha avó sempre fala do fato de que tipo, a rua que ela mora é uma ladeira gigante. E minha avó falou que ali durante anos era de terra. Eu fico imaginando você subir e descer aquilo ali sendo de terra, olha, devia ser. E olha só a coisa do que nós estamos falando aqui, para deixar aqui, isso eu me toquei outro dia, Benê. Nós estamos falando do Imirim. O Imirim, a pé, para você ir até Santana, você leva 40 minutos. Que a gente ia a pé do Imirim até Santana. Isso. Então, de carro, você leva 10, 15 minutos. Então, nós estávamos a 10, 15 minutos de Santana, não estou nem falando do tempo que tinha metrô em Santana, mas já era a Avenida Voluntários da Pátria, já era coisa que se ouvia no rádio. Propaganda, no comércio da Voluntários da Pátria e tal. Então, era uma rua conhecida em São Paulo. E era mesmo, e tinha casas, tinha prédios, tinha tudo. Já então, era um lugar. Os extremos da Zona Leste, ou da própria Zona Norte, que a gente morava, né? Uhum. Mas aí dirá um saudoso da ditadura. Mas foram os militares que fizeram tudo isso, né? É isso mesmo. Bom, nós meio que demos uma cortada na Natália, mas aí, Natália, você pode complementar aí? Não, eu acho que era basicamente... uma coisa que, assim, para mim também foi bastante curioso, eu tive professores de história muito bons durante o meu fundamental, médio, e uma coisa que me marcou bastante sobre a aula, né, uma aula que eu tive no ensino médio, que era uma coisa que eu, evidentemente, já tinha ouvido em casa, mas eu acho que foi importante para que que fosse falado para todos os meus colegas de sala. Foi um professor meu que ele falou que é possível você notar se a pessoa é a favor ou contra a ditadura militar apenas pela forma como ela se refere ao golpe. E ele sempre frisou, isso que aconteceu foi um golpe de Estado, e se a pessoa vem falar de revolução, você já sabe que ela é a favor da ditadura militar. E esse mesmo professor, ele contou uma história que, assim, eu acho que marcou muita gente que estudou comigo, porque ele falou do que aconteceu com a mãe de um amigo dele. Esse professor, ele
acho que na época que ele me deu aula, ele devia ter uns 40 e poucos anos, e ele estava comentando que quando ele estava na faculdade de História, a mãe de um amigo dele entrou desesperada na sala de aula, puxando esse colega dele e pedindo para ir embora, falando que eles tinham que fugir, que eles precisavam ir embora porque os militares estavam atrás deles. E aí, depois, esse colega contou o que tinha acontecido, que a mãe dele tinha ido a um médico, e quando ela entrou no consultório médico, o médico em questão era um dos médicos que presenciaram a tortura dela. Então, ela tinha sido presa política, torturada, e tinham médicos que estiveram ali dentro acompanhando esses atos de tortura. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que tipo, impactou muito para a gente, porque, assim, como que um médico participa de um ato tão absurdo e tão desumano que é um ato de tortura, e você tem um médico que está ali para acompanhar isso? E eu lembro que depois que ele contou essa história, mesmo dentro da minha sala, tinham pessoas bastante alienadas, ou isso foi uma coisa que todo mundo comentou depois. Então, eu acho que foi assim, essa reafirmação do que foi a ditadura militar, eu acho que é uma coisa essencial para as pessoas compreenderem e evitarem que ocorra novamente. E aí eu só queria trazer quando eu fui para Buenos Aires recentemente, uma coisa que me tocou muito, que me chocou bastante, foi que quando você anda por Buenos Aires, você vê diversas homenagens a pessoas que foram assassinadas pela ditadura argentina. Você vê o nome dessas pessoas, você vê as pessoas falando como essas pessoas sumiram ou foram assassinadas pelo governo, coisas que a gente raramente vê aqui no Brasil, sabe? Manifestações tão evidentes. Tinha um banco lá na Argentina, né, que tinha a lista de funcionários do banco que foram desaparecidos ou assassinados pelo governo militar argentino, pela ditadura argentina. Então, na Argentina, você teve uma responsabilização dessas pessoas, coisas que a gente não teve no Brasil. Então, você na Argentina falar de uma ditadura é meio estranho. Tipo, as pessoas não querem, elas têm a consciência do que foi a ditadura. E muitas pessoas no Brasil não têm essa consciência, muito em razão da ausência de responsabilização das pessoas que estavam nesses governos, que participaram de torturas, que efetivaram as políticas da ditadura mesmo, né? Então, eu acho que, tanto que anos depois, você ainda tem resquícios de políticos da ditadura e pessoas que vão em rede nacional elogiar torturador. E essas pessoas chegam à presidência. Então, assim, você vê que existe um descompasso entre a realidade e as atitudes dessas pessoas, né? Como que você elogia um torturador e outras pessoas aplaudem e elegem um cara que fala do Ustra, sabe? Que elege o Ustra como herói. Então, essas coisas eu acho que são extremamente importantes da gente recordar o que foi a ditadura militar, exatamente para que a gente não tenha novos golpes como tentaram tão recentemente, né? Não, eu acho isso importantíssimo. Você sabe, assim, só fazendo um paralelo rapidinho, você vê que você falou sobre monumentos, você vê como é que são as coisas, né? Uma das favelas do Rio tinha um monumento feito muito, vamos dizer assim, muito na raça pela população, aonde que se erguia como um tótem e se colocou o nome das pessoas que morreram assassinadas, crianças e gente inocente, comprovadamente, que morreram assassinadas nessas invasões que a polícia faz lá nos morros, né? A polícia não teve dúvida, foi lá e derrubou o tótem, entendeu? Aquilo não podia estar lá. Foi a polícia que derrubou. Não sei se você está me entendendo, né? Eles pegaram o caveirão e foram lá e derrubaram. Não pode. A placa da Marielle, né? Pode quebrar.
são coisas que a gente convive. Até é interessante você ter colocado esse dado, né, sobre o médico, né, participar, porque o Benê já vinha falando a ideia de que o golpe militar, né, joga sobre as costas dos militares a grande responsabilidade sobre isso, mas o golpe, na realidade, ele está suportado em outros atores, entendeu? Né? Então, é um golpe. Quando você tem um golpe militar, que é importante a gente colocar um pouco diferenciado, literalmente ele acaba sendo, Benê, você me corrija, mas ele acaba sendo uma quartelada, né? Um golpe puramente militar é uma quartelada, ou seja, o cara sai lá do quartel, em geral, eles fazem isso. Eles vão até o parlamento, né? Entra no parlamento, fala, acabou, não tem mais nada, prende todo mundo, aí vai lá, prende o presidente e tal, e tudo mais. No golpe que nós tivemos, não é um golpe militar, é um golpe cívico-militar. Ou seja, a sociedade civil, ela está de corpo e alma ali. E tem gente até que nem colocaria como sociedade civil, mas como agentes civis, que é o caso da imprensa, como nós já falamos aqui, a imprensa toda vai apoiar o golpe, e nós não podemos também aí colocar uma nuvem de fumaça dizendo imprensa como uma coisa total, porque muito pelo contrário, os jornalistas, a classe jornalista é uma classe que faz uma resistência absurda e sofre demais. E vamos falar aqui do Herzog, por exemplo, né? Que é uma luta contra os empresários da mídia que vão apoiar o golpe. A classe empresarial como um todo, ela apoia o golpe. E é interessante que a classe empresarial apoia o golpe, e com o tempo, o empresariado brasileiro ele sofre muito porque o golpe tem interesses globais que se colocaram aqui. Então, tem muito empresário brasileiro que sofreu ter o golpe porque no fundo, ele estava numa posição de concorrência contra interesses internacionais, né? E aí teve que ser sufocado, foi sufocado e muito, né? Aliás, né, nós tivemos isso na imprensa, que a gente tinha o nosso grande homem de comunicação da época, né? O dono de um complexo de comunicação, e depois esse complexo perde muito do seu poder mais para frente, né? Falando do Assis Chateaubriand? Do Assis Chateaubriand. Mas o Assis Chateaubriand é aquele cara canalha, né? O Assis Chateaubriand, o complexo dele começou a se formar no governo Getúlio, mas ele apoiou todo aquele golpismo contra Getúlio Vargas e apoiou o golpe de 64. Exatamente. Mas depois... ferrou, né? A Globo ferrou com ele, né? A Globo ferrou com ele. É isso que eu estou meio que pontuando aqui, que muitos empresários no início vão apoiar, né? Outros, eu citei aqui o Sobral Pinto, rapidamente, realmente ele apoia o golpe, nós não vamos dizer que não. Mas ele apoia porque ele é anticomunista, essa coisa você já colocou. E ele rapidamente ele percebe que não é bem o que ele imaginava que fosse, né? E aí se tornou o famoso senhor Justiça, né? Então. E aí nós temos aí, então, essa coluna vertebral do golpe, que é o empresariado, os militares e a classe média. A classe média, como hoje, nós temos muita gente que foi desavisada, né? Foi para o apoio desavisado. O Benê já colocou isso aí sobre, por exemplo, a questão de muitos
universitários, né? Que principalmente aquela faculdade que fica lá na Maria Antônia, Mackenzie, né? Que, aliás, o Boris Casóis, ele jura que ele não é nunca foi do CCC, aliás, do CCC, é o Comando de Caças Comunistas, que tinha jovens de direita. O Comando de Caças Comunistas surgiu na Universidade de Mackenzie. Agora, para ser justo, no Mackenzie também tinha estudantes de esquerda. Os fascistas do Mackenzie, do CCC, Comando de Caças Comunistas, se concentravam principalmente na Faculdade de Direito, onde tinha muito militar, onde tinha muito policial que fazia o curso de Direito, né? Uhum. E aí, bom, enfim. E aí você tem esse apoio da classe média. Mais uma coisa que é interessante a gente fazer um recorte na classe média e que apoiou muito, mas muito mesmo o golpe, foram os funcionários públicos. Claro, os menores, nem tanto, mais aqueles de escalão mais elevado, foram um dos sustentáculos do golpe. Funcionários públicos. Pessoas que trabalhavam em serviços públicos estatais, não só deram apoio ao golpe, como denunciaram colegas de trabalho, né? Porque tem um aspecto da ditadura, que é um aspecto que tem que ser lembrado, que é a questão da denúncia, do dedurismo, na verdade, né? Muita gente entregou colegas de trabalho, às vezes até por inveja pessoal, por problemas pessoais. Isso aconteceu nas universidades, isso aconteceu nas empresas estatais. O Globo, dias depois do golpe, o Globo publica uma manchete assim: Petrobras avisa, vamos caçar todos os agentes de Havana e Moscou. Né? Ou seja, eles iam caçar todos os funcionários que não rezassem na cartilha dos governos. Né? E aí, é claro, como desculpa, eles eram agentes de Havana e Moscou. Né? Isso é manchete do Globo, depois do golpe. E é interessante a gente demarcar isso, viu, Natália? Porque já vinha. Nós temos um histórico de ditadura legal, então a gente fala uma coisa, fala assim, não, mas isso é da ditadura de Vargas. Não é. Também nessa tinha que justamente nessa parte, principalmente de funcionário público, tinha você sabe com quem você está falando, né? Que o cara trabalhava numa seção X e tal, e conhecia por um delegado, então ficava naquela, você sabe com o que você está falando, para tudo quanto é lado, entendeu? Eles ficavam se debatendo aí quando se encontravam. A gente ouviu muito isso ainda na época da ditadura, porque é uma coisa, como diz, eu não lembro quem disse, né, Benê, que eu não tenho medo do ditador, mas tenho medo do guarda da esquina, né? Que é verdade, né? E na ditadura você costuma fazer pequenos feudos e pequenos poderes, né? Douglas, eu acho assim, a questão da ditadura militar no Brasil, houve uma época, é curioso, quando começou a abrandar o regime militar, eleições e tudo mais, as pessoas tinham vergonha de se dizer de direita. A Natália talvez não pegou essa época, mas o Douglas lembra. Até o Paulo Maluf, figura símbolo do governo militar, se dizia um homem de centro com 2 graus à esquerda. Falava-se. Tanto é que você vê que o partido vira partido progressista. Eu sou progressista. Ele foi social-democrático, né? Isso. PSD. Então, agora, na verdade, o bolsonarismo, ele na verdade, não é que ele trouxe para a sociedade, sempre teve aí. Isso sempre teve subterrâneo na sociedade. Porque, assim, o Brasil, infelizmente, é um país que tem uma estrutura, uma origem autoritária. Né? Você não passa impunemente por 3 séculos de escravidão. Né? Você não passa impunemente por um histórico, na verdade, de governos que foram sempre amplamente impopulares, antipopulares, contra o povo, né? E a classe média brasileira, tem até os livros aí daquele sociólogo, Josias, né? Gessé de Souza, né? Gessé de Souza. Ele tem... que mostra que a classe média brasileira, ela mimetiza muitos aspectos autoritários da classe dominante.
né? Você quer ver um cara... É só ver. Qual é o bolsonarista mais fanático? É o bolsonarista de classe média. É o cara de classe média. Que tem uma confusão, aí é uma confusão conceitual, as pessoas falam que é o pobre de direita. Não, o pobre, ele até pode mudar o voto, direita, esquerda. Quem é mais... Quem é mais ideologicamente comprometido com o autoritarismo, e não é só com o bolsonarismo, ele é comprometido com o autoritarismo, é exatamente essa classe média baixa, o comerciante, né, o PM aposentado. Esses caras realmente sempre gostaram de um regime patriarcal. É aquela coisa onde eu sou do tempo que o homem manda, a mulher obedece, né? Esses caras são saudosos de uma estrutura que, na verdade, nem existiu no mundo, né? Eles estão idealizando uma utopia reacionária que, se for ver, nem existiu, né? Mas esses são os caras mais fanáticos pelo bolsonarismo. É só a gente ver. E aí você vê que nós agora não vejo mais, né? Mas a gente via muito, tem uma lei sobre você destratar um funcionário público. E aí você entrava nas repartições públicas, tinha uma plaquinha em cima com a lei, né? Destratar funcionário público, dá 3 meses de cadeia, colocava tem assim. Hoje, quando você vai, por exemplo, em fórum, essas coisas, essa plaquinha fica pregada. Normalmente eles colocam o artigo específico. E o funcionário público destratar você não tem nenhuma punição, digamos assim. Estou só querendo fazer o quadro, né? Um quadro meio de caricatura do que é esse movimento de apoio, ou seja, do que os funcionários públicos tinham na época da ditadura. E tiveram mesmo. Se você fizer um comparativo, viu, Benê? Entre o ganho que eles tiveram desde quando implantou a ditadura, você vai ver que é um dos momentos assim. E depois, o inverso. Quando vai entrando para a década de 80, eles são os primeiros a pagarem a conta. E então eles são um dos que mais vão depois lutar contra a ditadura. No Brasil se fala muito do funcionarismo público, como classe privilegiada e tudo mais, mas é um problema de você generalizar, né? Sim. Quem é o grupo quem são os grupos privilegiados do serviço público? Judiciário, militares. Sim, nós estamos falando desses, né? Exato. Né? Nós não estamos falando aqui do cara da escola, nem do professor, para dizer a verdade, nem do professor nós estamos falando, né? Nós estamos falando desses caras aí. Que realmente estavam lá e estavam olhando e vendo quem vai fazer greve, quem não gosta, quem isso, quem quer aquilo, né? Então tem esse. Com relação ao empresariado, uma coisa assim que a gente tem que destacar aqui é para ver que nós tivemos até empresários aqui que financiavam grande parte de ações da polícia, ações que, vamos dizer, ilegais até para a própria ditadura, né? Mesmo durante a ditadura, seriam ilegais. E aí até gostavam de ir assistir a sessão de tortura. Né? Hernan Bolessen, presidente do grupo Ultragás, que foi... Então, tem uma série de arquivos... Aí é aquele problema da covardia dos governos de não peitar a ditadura. Tem uma série de documentos da ditadura que estão enterrados até hoje, que ninguém libera. Por quê? E aí, uma vez, um militar falou, abriu o jogo, falou: isso aí, o problema não somos nós. O problema é que isso vai comprometer muita gente boa. Né? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade mesmo. Por quê? No início do governo militar, assim, quando começa a repressão mais violenta, porque é curioso, 64, 68, não dá. Se você caiu de Marte naquele momento, você abre os jornais, não dá a impressão que a gente vive uma ditadura. Até porque foi quando acabou a lua de mel de parte da imprensa com a ditadura, e você tem jornais como o Estado, por exemplo, que começam a criticar o governo militar. Entendeu? E nesse momento, é o momento que você tem shows, você tem músicas de protesto. Então não dá uma impressão de uma ditadura. Eu acho até que a ditadura, naquele momento, meio que vamos liberar aqui, sabe? E aí... Porque, tipo, vamos dar uma válvula de escape pros caras. Então, os músicos podem gritar, podem falar. Aí você segura, não. Com o AI-5, né? O AI-5 é o golpe dentro do golpe, né?
E aí é que surgem os organismos repressivos, e o primeiro organismo francamente repressivo e ilegal chamava-se Operação Bandeirantes, a OBAN, que foi financiado com dinheiro de empresários, né? Então o cidadão que o Douglas falou que gostava de assistir a tortura, Hannibal Lecter, que é um cara, e nem era brasileiro, ele era de um país escandinavo, que eu não lembro agora, acho que era norueguês ou dinamarquês. Esse cara, ele gostava não só apoiava, porque ele gostava de assistir, ele era um perverso, né? Agora, ele foi o único empresário que apoiou ele? Óbvio que não. É óbvio que não. Então, mas muitos caras que depois vão posar de democráticos, né? A gente não sabe. Bom, só para finalizar aí, Beni... Só para finalizar essa parte aqui, é legal colocar para o pessoal aí um curta-metragem, acho que é Cidadão Bolessen, é isso? É um longa-metragem, Cidadão Bolessen. Né? Ele chamava Bolessen, né? E o curta tem um filme que chama Cidadão Bolessen, que é um documentário que mostra muito bem. Aliás, esse documentário é bizarro, porque no início do documentário aparecem várias pessoas que nunca tinham ouvido falar da ditadura, que não sabia quem morreu na ditadura, né? E aparece um tipo que tá longe de ser jovem, mas ele fala, eu não lembro da ditadura. Ah, tá bom, menininho. Mas aí depois ele fala assim, mas eu ouvi falar que era melhor. Aí e é um sujeito... aí tem o que nós estávamos falando aqui. Mas o Bolessen, acho que foi ele sim, foi assassinado, né? Assassinado pela resistência. Que era uma organização daquelas que o governo chamava de terroristas, né? Que justiçou o cara. E desculpe se eu não ficar emocionado, nem comovido com o fato desse sujeito ter sido morto. Me desculpe. Aliás, o cara que matou ele, né? Diz, ele conta bem friamente. Eu já vi gente criticando ele, né? Porque ele vai dar um tiro de misericórdia depois no cara, né? Quando ele fala ele estava morto e eu fui lá, tive que conferir, e eu, como que estava no comando, eu tive que dar os tiros para ter certeza que ele estava morto, né? E já vi gente criticando o cara porque o cara fala friamente isso, né? Eu vou dizer para você, eu ouvi ele falando, eu entendo ele. Só existe uma democracia no Brasil, que é a democracia da tortura. Tortura-se todos. A única democracia que existe no Brasil é esta. Pra frente, meu Brasil, pra frente. Eu te amo e com você sou mais feliz. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre. Não me canso de exaltar o meu país. From American Council, Sao Paulo, to Secretary of State, Washington, D.C. Confidential. Henning Boyleson, who was machine-gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Latter in Sao Paulo, an activity leading to 1964 revolution. Ele pessoalmente ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim, um cara que topava esse negócio, gostava disso. Os militares cultivaram um certo pânico na classe empresarial. Era o meio civil que estava se mobilizando, porque afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. Tudo se fecha. A Ultragás participando da caixinha, o diretor da Ultragás dirigindo uma sessão de torturas. Então, sumariamente, condenamos o Boyleson à morte. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá para negar. O Boyleson que está na minha memória era um idealista. Era um homem puro e era um homem íntegro. Naquela época era assim, ele está do meu lado ou está contra mim? Estava contra, mas, enfim, é um a menos, né?
do outro lado. Mas, Benê, a resistência armada na ditadura, quais são os mitos e a realidade? Olha, a questão da resistência armada é o seguinte. Eu vejo muita gente fazer uma crítica, e essa crítica, não acho ela absurda, que é a crítica de que a luta armada acabou ajudando a radicalizar a ditadura militar. Eu acho até que ocorreu. Mas eu não acho que a ditadura não tinha um projeto. Porque quando a gente ouve esse tipo de discurso, fica aquela coisa, a ditadura não tinha um processo, ela foi só reativa, né? Na verdade, a ditadura já tinha, na verdade, um projeto político, né? E ela usou a questão da luta armada para radicalizar esse projeto. Mas eu acho assim, é muito fácil hoje, no aconchego do nosso lar, com o mínimo de liberdade, não acho que o Brasil seja uma democracia completa e absoluta, mas num conforto razoável que existe hoje, e o mínimo de liberdade que existe, você criticar as ações desse momento, né? Nós três aqui, você sabe a gente sabe qual seria a nossa posição enfrentando um regime que está matando nossos companheiros, que acabou com qualquer tipo de liberdade, que proibiu os sindicatos, órgãos estudantis, né? Qual é a expressão, como você pode se expressar contra um regime como esse, né? E aí, é claro que as pessoas vão chamar, o governo militar vai chamar as pessoas que reagem contra a ditadura de terroristas, quando a própria ditadura praticava um amplo terrorismo de Estado, né? Terrorismo de Estado, desaparecimentos, de mortes, tortura, que a própria ditadura praticava. Muito bem. Existe uma versão, né, que é uma versão editada, que o governo militar, por exemplo, ele só deu o golpe porque tinha grupos armados. Gente, os grupos armados no Brasil, a luta armada no Brasil, ela surge a partir do momento que a ditadura vai radicalizando. Na verdade, o que foi uma resposta à radicalização da ditadura, né? 66 e 67 tem algumas ações armadas contra o governo. Mas é entre 69 e 71, 72 que realmente houve uma luta armada que tinha uma participação, vamos falar sério, de poucas pessoas. Infelizmente, a resistência armada ela não conseguiu se tornar um movimento de massas, e havia também as ilusões, né, em relação a algumas coisas que aconteceram no mundo. Por exemplo, muita gente pensava na Revolução Cubana, e aí elas pensavam de maneira, na minha opinião, equivocada, porque havia uma má interpretação da Revolução Cubana, que os próprios revolucionários cubanos ajudaram a desenvolver essa teoria, de que meia dúzia de caras, de barbudos, conseguiram derrubar o governo, e não é bem assim. Se for ver a história da Revolução Cubana, você vai ver que os revolucionários cubanos tinham apoio dos camponeses, tinham apoio na cidade, tinha uma rede de apoio que tornou possível a vitória da Revolução Cubana em 1959. Existia também a questão da resistência vietnamita, que incentivou, influenciou vários movimentos de resistência no Terceiro Mundo, e aí eu também falo, a resistência vietnamita não era um grupo isolado de pessoas que lutavam contra o governo opressor. Eram revolucionários que tinham uma ação guerrilheira, mas que tinham uma rede de apoio dentro do país. Então, assim, a guerrilha ela foi o tempo todo um movimento isolado, um movimento de vanguarda. E serviu, e aí sim a ditadura vai usar isso para repressão violenta, né? Repressão, mas essa repressão já tinha começado antes da luta armada. Na verdade, a ditadura usou isso como pretexto. E aí surgem figuras como o Marighella. E aí os fãs da ditadura que me desculpem, mas o Marighella para mim é um herói nacional. O Marighella não era a favor da democracia? Não era. O Marighella era a favor de um regime comunista tradicional, ele era um comunista da velha guarda, mas a sua importância de resistência contra o regime militar, isso não pode ser apagado por mais que os militares queiram, né? Você vê que teve toda uma palhaçada em torno do filme, né, do Marighella, tentaram de todo jeito impedir. Agora, se o Marighella, eu vi gente falar que ele era um terrorista, não sei o quê, por que impedir o filme, então? Por que não deixar as pessoas discutir, né? Porque os militares e gente que apoia os militares, eles morrem de medo dessas memórias de pessoas que tiveram coragem de lutar contra a ditadura. O Marighella estava certo
naquilo que ele pregava, provavelmente ele superestimou as próprias forças da luta armada, né? E insisto, Marighella não era a favor de uma democracia no sentido de uma democracia liberal, mas isso não faz dele, isso não diminui a sua importância, e de várias pessoas, Yara, né, o Capitão Lamarca, de pessoas que deram sua vida realmente enfrentando a ditadura militar. Com relação a Marighella, nós também não podemos deixar de pontuar que antes do golpe militar ele era um deputado. Ele era um cara que estava na democracia, estava... Ele foi deputado federal em 1946, único deputado eleito pelo Partido Comunista da Bahia. Ele perde o mandato, exatamente por causa da perseguição de comunista. E mais, em 1964, muito antes dele participar de qualquer luta armada, ele foi baleado e preso dentro do cinema. Os caras tentaram matá-lo, entendeu? Quando ele não tinha nem elaborado uma teoria de pegar em armas. Então, eu acho isso interessante pontuar, porque tem a ideia invertida, né? Isso. Invertida. Nós saímos à rua para pegar os comunistas, os terroristas que existiam, quando na realidade não existia nada, não existia movimento terrorista no Brasil, não existia comunista querendo fazer revolução, eu digo, organizadamente, se reunindo, nós vamos tomar o poder, não existia nada disso. Mas vamos dar essa parada aqui nesse nosso super bate-papo sobre 60 anos do golpe cívico-militar que aconteceu no Brasil em 1964. Siga com a gente e nos prestigie, né? Não esqueça de curtir, compartilhar, recomende para os amigos, faça o seu comentário, nós estamos abertos à sua participação. Então vamos aí para a segunda parte, e você encontra o link na descrição desse vídeo para acessar. Até lá, valeu, obrigado. Instruções para esquivar o mau tempo. Em primeiro lugar, não se desespere. E em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. Refugie-se em casa e feche as trancas quando todos os seus estiverem a salvo. Compartilhe o mate e a conversa com os companheiros, os beijos furtivos e as noites clandestinas com quem lhe assegure ternura. Não deixe que a estupidez se imponha. Defenda-se. Contra a estética, ética. Esteja sempre atento. Não lhes bastará empobrecê-lo e quererão subjugá-lo com sua própria tristeza. Ria ostensivamente. Tire sarro. A direita é mal comida. Será imprescindível jantar todos juntos a cada dia até que a tormenta passe. São coisas simples, mas nem por isso menos eficazes. Diga para o lado bom dia, por favor e obrigado, e tomar no cu quando o solicitem de cima. Dê tudo o que tiver, mas nunca sozinho. Eles sabem como emboscá-lo na solidão desprevenida de uma tarde. Lembre que os artistas serão sempre nossos, e o esquecimento será feroz com um bando de impostores que os acompanha. Tudo vai ficar bem se você me ouvir. Sobreviveremos novamente. Estamos maduros. Cuidemos dos garotos que eles quererão podar. Só é preciso se munir bem e não amesquinhar amabilidades. Devemos ter à mão os poemas indispensáveis, o vinho e o violão. Sorrir aos nossos pais como vacina contra a angústia diária. Ser piedosos com os amigos. Não confundir os ingênuos com os traidores. E mesmo com estes, ter o perdão fácil quando voltarem com as ilusões acabadas. Aqui ninguém sobra.
E, isso sim, ser perseverantes e tenazes. Escrever religiosamente todos os dias, todas as tardes, todas as noites, ainda que sustentados em teimosias, se a fé desmoronar. Nisso não haverá trégua para ninguém. A poesia dói nesses filhos da puta. Super bate-papo.